Boa noite, Memorial. Estamos aqui em nosso Memorial Casa dessa semana. Sempre uma alegria estar aqui compartilhando da Palavra de Deus, adorando a Deus juntos e partilhando daquilo que Ele tem para o nosso coração. Como você sabe, o Memorial Casa é um projeto que Deus colocou no nosso coração de estarmos bem pertinho aqui de você, partilhando da Palavra de Deus, compartilhando uma palavra, tendo um tempo de adoração juntos. Eu te convido para que nessa semana, no domingo passado, nós estávamos ali juntos no nosso culto presencial. Eu não sei se você veio às 10, às 17 ou às 19 horas. E hoje estamos aqui, para esse encontro aqui através do YouTube, partilhando daquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Eu não sei se você já tem compartilhado desse link, mas eu quero te pedir um favor. Enquanto nós estamos aqui iniciando o nosso Memorial Casa, se você puder copiar esse link e compartilhar com algum amigo, com algum familiar, no seu grupo de amigos, eu tenho plena convicção de que essa pessoa vai ser abençoada com essa palavra. Então eu te convido para mais um Memorial Casa dessa semana e nós vamos começar orando. Se você puder fechar os seus olhos e orar comigo, nós queremos entregar a Deus e pedir que Deus fale ao nosso coração tudo aquilo que Ele tem já preparado para nós para essa quarta-feira. Senhor, obrigado por esta semana, por aquilo que nós já estamos passando nesta segunda, nessa terça e agora nessa quarta-feira. Ó Deus, o Senhor sabe quais são os desafios que cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, eles têm passado. O Senhor sabe aquilo que está no coração de cada família. E agora eu te peço que o Senhor, ó Deus, escute as nossas orações. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, esteja aqui presente, aqui onde eu estou e na casa de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs. Nós consagramos, ó Deus, este tempo juntos aqui ao Senhor, fazendo dele, ó Deus, um culto de adoração e de celebração ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito e tem sido nas nossas vidas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu te convido agora para que você possa adorar a Deus. Nós vamos ministrar algumas canções ao seu coração e faça da sua casa, da sua sala, do seu quarto, aonde você estiver assistindo esse conteúdo, um momento agora de adoração. Adore a Deus, erga suas mãos. Eu sei que às vezes é mais fácil a gente fazer isso num culto presencial, mas faça da sua casa, atraia a presença de Deus através dessa canção. Vamos juntos adorar a Deus. Veja, a vida está tão perto. Prove, a paz não está tão longe. Cadê as sombras que nos seguiam? Quebrou o cristal do nosso orgulho. Quem não louvará?
admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Glória a Deus, glória a Deus. Eu espero que você tenha adorado a Deus com as canções que foram ministradas. E eu quero mais uma vez reforçar, faça dessas canções, talvez as canções aí que você vai cantar essa semana, gere no seu coração fé, gerando no seu coração esperança, sabe? Quando você fecha os seus olhos na sua casa, com o seu celular, com o seu computador, com o seu rádio, não sei com que você está, né, ouvindo a palavra de Deus,
a presença de Deus também está aí com você. Faça do seu carro, da sua casa, um ambiente de adoração e de celebração da presença de Deus. Amém? Eu quero te convidar agora para que você possa dedicar a Deus dízimos e ofertas. Sabe, meus irmãos, através da sua fidelidade ao Senhor, através dos dízimos e da sua generosidade, entregando a Deus ofertas, a obra de Deus ela acontece aqui em Linhares, mas também em tantos outros lugares espalhados por toda a terra. Hoje a Memorial está presente aqui em Linhares, estamos presentes no sertão do Brasil, estamos presentes no Egito, estamos presentes na faixa de Gaza, entre os povos indígenas, também através do nosso projeto de Cristolândia e em tantas outras frentes que nós conseguimos fazer e abençoar. Isso só acontece através da sua fidelidade e através da nossa generosidade ao Senhor. Então, nesse momento, durante esse 1 minuto que vai ser projetado aí, você vai ter um QR Code, talvez seja o tempo agora de você devolver a Deus dízimos e ofertas, mas também ainda tem a oportunidade de compartilhar esse link com alguém, organizar aí a sua casa, pegar a sua Bíblia, que daqui a pouquinho nós vamos entrar no compartilhamento da Palavra de Deus. Amém. Tivemos a oportunidade de dedicar a Deus dízimos e ofertas, mas eu gosto sempre de dedicar um tempo agora de oração. Talvez você fale assim, pastor, eu queria que vocês orassem pela minha vida financeira, pela minha carreira, pela minha vida profissional. Eu gostaria tanto, pastor, de estar entregando, mas eu não tenho nenhum recurso. Saiba, meu irmão, minha irmã, que o que mais Deus está interessado é o seu coração e da sua sinceridade com Ele. Mas eu quero orar. Talvez você fale assim, eu preciso de uma oração, eu preciso de um romper na minha vida financeira, eu preciso de uma sabedoria para poder fazer a gestão dos meus recursos, das minhas finanças. Eu quero orar para que Deus te dê essa sabedoria, mas também para que Deus possa derramar toda a provisão necessária sobre a sua casa e sobre a sua família. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, cada irmão, cada pessoa que está nos assistindo agora. Deus, que o Senhor possa abrir as portas dos céus. O Senhor conhece a realidade de cada casa, de cada família. O Senhor sabe os desafios que essas famílias têm enfrentado hoje. E por isso, Deus, eu quero te pedir, ó Pai, que haja um mover sobrenatural de uma provisão sobre estas casas. Pai, se existe hoje uma casa, Deus, que está vivendo talvez um drama financeiro, uma conta para pagar, um alimento para chegar, Pai, que haja um mover sobrenatural. Ó Deus, que o Senhor possa mover o nosso coração como igreja, que o Senhor possa conectar pessoas, que o Senhor possa, Deus, abrir portas de emprego, que o Senhor possa derramar a Tua provisão através das nossas mãos, ó Pai, em nome de Jesus. E que essa casa, ó Pai, que hoje está enfrentando uma dificuldade financeira, possa receber o cuidado do Senhor, a provisão do Senhor sobre a sua casa e sobre toda a sua família. Mas, Deus, muito mais do que isso, eu oro para que isso seja um testemunho, para que essa experiência, Deus, se transforme num testemunho que virá como uma bênção para abençoar e fortalecer outras pessoas. Nós te agradecemos por isso, crendo, ó Pai, que o Senhor já está movendo agora, Pai, a Tua provisão sobre cada casa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero te convidar agora para que a gente faça a leitura do Salmo 127.
A palavra que Deus colocou no meu coração para essa noite é preparando flechas. Nós estamos no nosso mês de maio, mês da família aqui na Memorial. Estamos trabalhando com muita ênfase. Nas 2 últimas semanas, o pastor Ederson trouxe palavras assim poderosas ao nosso coração e nós queremos continuar nesse mesmo entendimento, entendendo que a família é um ambiente espiritual propício para que Deus manifeste todo o poder dele nas nossas vidas. E eu quero falar sobre preparando flechas. O Salmo 127, do versículo 1 até o versículo 5, diz assim: Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Os filhos são um presente do Senhor, eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. Feliz o homem que tem muitas dessas flechas. Ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Eles serão a sua força quando estiver velho, como flechas na mão do valente, uma defesa contra os seus inimigos. É muito interessante a gente pensar nesse texto, porque o Salmo 127, ele fala especificamente sobre a futilidade do esforço humano sem a bênção de Deus. Ele começa dizendo esse princípio: é muito fútil, é muito desgastante, é muito sensível você tentar trabalhar, tentar se esforçar, produzindo muitas coisas, se a bênção de Deus não estiver sobre nós. No versículo 4, ele usa aqui uma metáfora falando que os filhos eles são como flechas na mão do guerreiro. Talvez essa expressão para nós nos dias de hoje seja algo tão distante que nós não vivemos em dias de guerras desse nível usando flechas. E as guerras, elas são guerras espirituais, guerras também físicas, mas utilizando hoje outras armas. Talvez você usou na sua infância aí, né, brincou de arco e flecha, e você pode se lembrar de qual era o objetivo e o propósito de uma flecha. Mas naquela época, quando o salmista estava escrevendo, as flechas, elas eram poderosas e elas eram instrumentos essenciais dentro de uma batalha. E ele nos ensina aqui sobre o propósito e o preparo e a missão na formação de uma próxima geração. A maior ênfase aqui do Salmo 127 é esse preparo de uma próxima geração. Nós precisamos olhar para a nossa família como uma plataforma de preparação para a próxima geração. Você, pai, mãe, tio, avô, avó, você precisa olhar para aquelas pessoas que Deus tem confiado nas suas mãos como uma preparação para a próxima geração. E é muito interessante a gente entender, eu queria pensar com você aqui 3 princípios que nós precisamos entender a partir daquilo que a palavra de Deus nos diz, né, sobre a nossa responsabilidade de preparar essas flechas. O primeiro princípio que eu quero pensar com você nessa noite é de que flechas precisam ser moldadas. Formação. Flechas precisam ser moldadas. O texto aqui ele começa a dizer assim, como flechas. Uma flecha, meu irmão, ela não nasce pronta. Uma flecha, ela é produzida a partir de uma matéria bruta. Naquela época, a flecha ela era retirada de um metal ou talvez de uma madeira, ela era esculpida, ela era preparada, uma ponta ela era preparada, ela era moldada, ela era muito bem escolhida. Então a gente olha que uma flecha, ela não é algo que você encontra bruto em qualquer lugar, num pedaço de galho de madeira ou num pedaço de ferro. Ela precisa ser moldada. E quando a palavra de Deus faz essa comparação, ele diz como flechas.
ela precisa ser esculpida, afiada. Os filhos, eles são assim. Nós precisamos olhar para eles como um material bruto que Deus nos dá para que eles sejam moldados, para que eles sejam preparados. Mas moldados de que forma? A palavra de Deus nos diz que eles precisam ser moldados com valores, com amor e com muita disciplina. Talvez isso daí seja o nosso maior esforço. Moldar uma flecha que um dia vai cumprir um propósito, mas com valores, com amor, com disciplina e com o exemplo. Meus irmãos, os nossos filhos, eles vão alcançar lugares muito mais altos do que nós alcançamos. Eu creio nisso. Esses dias eu estava me lembrando e eu estava pensando, e aí eu vou abrir o meu coração aqui para vocês, de coisas que eu já vivi com a minha filha, Beatriz, que tem 12 anos. E eu estava assim agradecendo a Deus, porque os meus pais me trouxeram até um determinado lugar. Eles me conduziram a ambientes, às experiências com Deus, a possibilidades de conhecimento, a estudos, e eles me trouxeram a um determinado nível, a um patamar. E quando eu olho para minha filha, eu olho para aquilo que ela tem vivido, para aquilo que nós, eu e a minha esposa, nós conseguimos permitir que ela viva, eu falo, Deus, é isso. É nós permitirmos que os nossos filhos alcancem níveis, patamares muito maiores, não somente financeiro, tá, gente? Porque tem gente que fica achando que a sua única responsabilidade é conduzir o seu filho a ter um patrimônio muito maior, sendo que não tem nada a ver com isso. Tem muito a ver com você preparar o seu filho para ser uma flecha. E a formação espiritual, emocional, moral é responsabilidade dos pais, mas também da nossa comunidade de fé. Pais, entendam que o compromisso maior que Deus pede é dessa formação espiritual, moral, e a igreja também faz parte disso aí. Sabe, meus irmãos, não permita, não espere que uma cultura se forme na vida dos seus filhos. Existe um princípio da formação dos filhos que uma amiga nossa, a irmã Flávia Luz, pastora ali na Igreja Missão Praia da Costa, que ela compartilha, que é sobre o ancoramento. O ancoramento no coração da criança é um princípio que ele fala o seguinte: seja você a primeira pessoa a falar sobre um determinado assunto. Por exemplo, se você tem um filho numa determinada idade, você seja a primeira pessoa a falar com ele, por exemplo, sobre drogas. Chegue e fale sobre o seu filho, sobre o que são as drogas, o risco das drogas. Seja você, pai, mãe, responsável por uma criança, o primeiro a falar sobre sexo. Chegue e já fale sobre isso. Seja você a primeira pessoa a falar sobre uma decisão espiritual. Olha, meu filho e minha filha, vai chegar um dia em que você vai ter que decidir sobre quem Jesus é na sua vida. Você vai ter que ter uma decisão espiritual. Por que que isso é tão importante? Porque se você não for a primeira pessoa a estabelecer um valor, certamente essa criança um dia vai ser exposta a um ambiente. E se ela não tiver uma referência inicial, onde o pai, a mãe, o responsável por ela, marcou, estabeleceu um alicerce, estabeleceu uma âncora ali, essa criança vai ficar em dúvida e você pode estar perdendo aquela geração naquele momento, sabe? Invista tempo, ensine, ore, invista tempo, ensine, não transfira isso para algo que é o seu privilégio e propósito. Não é perder tempo dedicar isso com uma criança, seja ela com a idade que for, seja ela uma criança bem pequenininha, ou seja ele já um adolescente, saiba que não é uma perda de tempo. Mas um segundo princípio que eu quero pensar com você nesse momento é de que flechas precisam de uma direção. Eu falei que primeiro aqui que as flechas precisam ser moldadas, formação. E agora as flechas precisam de uma direção. Aí eu estou falando de propósito.
Porque o texto nos diz o quê? Ele diz, são como flechas na mão do guerreiro, na mão do guerreiro. Os filhos são como flechas nas mãos do guerreiro. Uma flecha, ela só é eficaz se for lançada com direção. Os nossos filhos precisam de um propósito mesmo. Não adianta você preparar uma flecha, afiar uma flecha, pegar um material bruto, ser preparado, mas se você não for um guerreiro, não for alguém que saiba manusear uma flecha, que saiba preparar uma flecha ela só é eficaz se ela tiver um propósito para cumprir, sabe? Existem tantas famílias aí hoje em dia que as crianças elas são deixadas completamente de lado, que os filhos são completamente deixados de lado, que eles não são conduzidos para um propósito, que eles não são direcionados para viverem um propósito. O guerreiro precisa saber o alvo. Existem muitos pais e famílias que não sabem nem mesmo os seus alvos e os seus propósitos. É uma exortação para você. Uma criança que não sabe, um filho que não sabe qual é o propósito de uma casa, ela vai ficar perdido. Por mais que você tente preparar uma flecha, ela não sabe para que você está sendo preparado. Uma das orações que nós fazemos lá em casa há muito tempo é: Senhor, abençoe desde já o meu genro, o meu futuro genro. Mas eu não faço isso agora, né, quando minha filha está com 12 anos. Eu faço isso com ela desde bebê, desde pequeno. Senhor, um dia a Beatriz vai se casar. Um dia ela vai se casar com um homem de Deus, um homem íntegro, um homem trabalhador, um homem que ama a presença de Jesus. E eu já oro desde muito antes, para que Deus cumpra essa palavra, cumpra esse propósito. E ela sabe disso, que ela vai se casar. Então a gente prepara, eu falo que nós, pais, nós temos a capacidade, o privilégio de conduzir os nossos filhos em 3 momentos. O primeiro momento é a fé, né? Então você tem que conduzir, né? São 3 Fs na vida dos nossos filhos. A fé, conduzir os seus filhos numa formação espiritual, numa decisão espiritual, sabe? Seja você, permita que você viva o momento em que seu filho vai levantar ali, talvez no nosso MK, né? Ele vai levantar a mão dizendo assim: eu entendi, eu aceitei Jesus como Salvador e Senhor da minha vida. Isso é um privilégio, mas vai chegar um momento em que essa criança, né, lá com a sua idade do entendimento, ela vai descer as águas, e aí você cumpriu, né, a sua primeira etapa, conduzir essa criança para esse entendimento. Qual é o propósito dela? Ter uma decisão espiritual na sua vida. A segunda coisa que ela faz é quando ela for conduzida na sua formação. Meu irmão, é muito difícil. Se você for pensar, um menino aí com 16, 17 anos, decidir a sua profissão, né, que talvez vai viver para o resto da sua vida, é muito cedo, a gente sabe, mas é um momento em que o pai, a mãe, o responsável, precisa estar presente. E aí você conduzir isso, você falar: meu filho, minha filha, vamos orar, vamos buscar, vamos pedir a Deus uma direção para a sua profissão, mas também observando as habilidades que essa criança tem e conduzindo ela. Você vai estar cumprindo o segundo propósito, que é a fé e a sua formação. E o terceiro é a família. O terceiro F aí é a família. É você conduzir o seu filho, a sua filha, para quando ela for conhecer o seu esposo, a sua esposa, o seu marido, né, o seu futuro aí, você conduzir, orientar o seu filho para que ela faça boas escolhas, para que ela observe nesse relacionamento quais são as qualidades, né, nessa pessoa que ela vai se relacionar. Isso é um privilégio, isso não é um peso, né, que nós pais carregamos. Então, olhar para essa criança com esse propósito, né, e expor essa criança, sabe? Veja habilidades e exponha aos seus filhos a presença de Deus. Pais, exponha os seus filhos à presença de Deus, sabe? A Bíblia nos dá essa direção, né, que conheçam a Deus, sejam luz no mundo e cumpram o seu chamado. Nós precisamos expor esse propósito para os nossos filhos, sabe? Uma aplicação que eu tenho para colocar aqui para você é o seguinte: ore pelos propósitos na vida dos seus filhos. Ensine
a buscar a vontade de Deus acima dos desejos do mundo. Quando você tem um propósito claro na sua casa, onde você ora com seus filhos, falando assim: Deus, eu quero que meus filhos cumpram os propósitos de Deus, eu quero que minha casa cumpra os propósitos de Deus. E você vive isso, porque os nossos filhos, eles vão seguir exemplo, gente. Eles vão seguir exemplo, não adianta, não adianta. Mas se a sua casa é uma casa que você atrai a presença de Deus, se a sua casa é uma casa em que vocês vivem esse relacionamento com Deus, não é uma casa perfeita não, tá, gente? Não é uma família que você acha que é aquela, aquela família os mais antigos aí vão se lembrar, né, daquela manteiga, né? Tinha uma manteiga antiga, acho que era Cleibon, margarina, que mostrava aquela família perfeita, né, no café da manhã. E aí muitas pessoas idealizaram que todas as famílias têm que ser daquele jeito. Esquece, né? A família perfeita é a sua, né? Que mesmo com as suas dificuldades, as suas lutas, vocês permanecem juntos, buscando ao Senhor, liberando perdão, vivendo em unidade, vivendo em comunhão. Esquece esse recorte de Instagram, esse recorte de novela das 8, não existe, meus irmãos. É produzido artificialmente. Uma casa perfeita é uma casa que tem Jesus dentro dela. E a sua pode ser essa a partir de hoje, se não estiver sendo. Mas o terceiro princípio que eu aprendo aqui nessa noite é que flechas precisam ser lançadas. Então nós falamos sobre preparação, propósito e agora nós estamos falando sobre missão. Missão é algo muito importante. Está implícito no texto, né? Mas as flechas, elas são feitas para serem lançadas. Ninguém fica com uma flecha na aljava para guardar, para colocar dentro de uma gaveta. As flechas, elas são preparadas, elas são moldadas para que um dia elas possam ser lançadas. Mas elas têm um propósito ao serem lançadas. Elas precisam chegar muito longe, mas não somente chegar longe. Elas precisam atingir um alvo, atingir o alvo. Flechas não foram feitas para ficar na aljava. Flechas são lançadas com coragem e com fé. Com coragem e com fé. Existe uma síndrome que nós falamos quando nós ministramos para casais, que ela é falada da síndrome do ninho vazio. Talvez você já ouviu sobre isso, talvez te dá até arrepio quando você pensa em estar com seu ninho vazio, ou talvez quando você já está vivendo isso, você vai falar: pastor, já estou vivendo isso, já lancei os meus filhos. Mas existem muitos pais e muitas famílias que ficam com esse trauma. Como assim, pastor? Um dia eu vou ter que lançar os meus filhos, um dia eu vou ter que enviar meu irmão, minha irmã. É um privilégio você poder viver isso um dia, porque a palavra de Deus nos diz aqui que elas serão lançadas com o quê? Com coragem, mas com o quê? Com fé. Senhor, eu preparei os meus filhos, eles foram capacitados, eles foram treinados, eles entenderam um propósito e agora eu estou lançando eles. Por quê, meus irmãos? Não sei se você já viu nas Olimpíadas, quando aquele atleta, né, ele pega ali e ele calcula a velocidade do vento e ele puxa bem no arco aquela flecha e ele mira o alvo e ele solta. Quando aquela flecha está ali, né, voando ali para chegar no alvo e ela acerta o alvo, é uma grande celebração. A grande celebração da família é quando nós vemos os nossos filhos atingindo o alvo, acertando o alvo, cumprindo o seu propósito. É o ápice de uma satisfação. E como isso acontece? Depois de um tempo de uma preparação. Sabe, meus irmãos, criamos os filhos para o mundo, para que sejam usados por Deus como instrumentos na transformação dessa sociedade. Os filhos são preparados para isso. Eles são criados para que eles cumpram esse propósito. Mas lançar exige confiança, mesmo sabendo que nós, muitas vezes, não teremos controle daquilo que vai acontecer. Por isso que a preparação ela é tão importante, para que quando você lançar essa flecha, você saiba: Senhor, eu fiz tudo aquilo que eu tinha que fazer. Eu me preparei, eu discipulei essa criança,
eu discipulei o meu filho, minha filha, meu sobrinho. Talvez você fale assim, pastor, eu não tenho filhos, mas tem um sobrinho meu que eu tenho responsabilidade sobre a vida dele. Eu tenho um neto meu, não sei, meu irmão. Mas se existe alguém debaixo do seu cuidado, você tem essa responsabilidade. Não retenha seus filhos por medo. Existe uma geração de pais que tem medo. E quando um pai, uma mãe, um responsável por uma criança, ele tem medo de lançar essa flecha no tempo certo, é porque você teve medo, é porque você talvez não preparou essa criança e você não sabe qual vai ser esse futuro. Mas se você fizer isso que eu estou te falando, não porque eu acho que tem que ser assim, é aquilo que a palavra de Deus nos diz, sabe? Saiba que Deus te dará frutos poderosos e você vai ter a oportunidade de colher isso. Lance com oração, sabendo que Deus guia o trajeto da flecha. Essa é a nossa maior segurança. É entender que nós vamos fazer a nossa parte e quando nós lançamos, Deus se encarrega de guiar essa flecha para cumprir esse alvo, sabe? Filhos são uma bênção, mas também uma responsabilidade e uma missão. Como flechas devem ser moldadas, dirigidas e lançadas com fé. Que sejamos como guerreiros sábios, não somente guerreiros malucos, mas guerreiros sábios que confiam em Deus para preparar e enviar a próxima geração para o propósito eterno. Eu quero orar com você, para que esses 3 pontos aqui que nós falamos, você viva, para que você prepare flechas e sejam moldadas, que envolve a formação, para que você prepare flechas que cumpram o seu propósito, para que você entenda que as flechas precisam de uma missão. Eu te faço uma pergunta nessa noite. Como tem sido a sua casa? Qual o ambiente da sua casa? A sua casa hoje ela está preparada, ela tem sido esse ambiente para ser um ambiente de moldar, de capacitar, de preparar, de cumprir uma missão, de despertar. Talvez você olhe assim e você fale assim, pastor, você me fez fazer uma reflexão. A minha casa tem vivido sem um propósito. A gente tem vivido loucamente. Porque quando eu entendo um propósito, eu passo a definir prioridades. Se eu falo que meu propósito é cuidar da minha saúde, eu começo a entender que dentro da minha agenda, eu preciso dizer que eu tenho que cuidar da minha alimentação, eu tenho que fazer uma atividade física, eu tenho que fazer alguma coisa. Isso vai entrar na minha agenda. Se eu falo que a minha casa ela é uma casa que terá a presença de Deus, eu preciso ter na minha agenda momentos em família, né, que não envolvem investimentos financeiros, momentos de oração, momentos de compartilhar, investir para que a minha família esteja presente com Deus. Então, o seu propósito, ela vai definir as suas prioridades, ela vai definir recursos, ela vai definir direção, ela vai definir uma série de coisas. Eu quero orar por você, porque talvez o primeiro ponto que você precisa orar e apresentar a Deus é como a minha família tem vivido esses propósitos, para que depois a gente fale sobre preparar flechas, para que depois você possa orar pedindo esse direcionamento. Então, quero fazer 2 orações. Primeiro, sobre o propósito que a sua família tem vivido. E a segunda coisa é, Deus, me mostre quais são os propósitos que o Senhor tem para os meus filhos. Deus vai mostrar para você, pai, mãe, responsável por um adolescente, por uma criança ou por um jovem, para que você seja o guerreiro, a guerreira na vida dessa criança, desse adolescente, desse jovem. Nós vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer por esta noite tão especial. Ó Jesus, o Senhor, desde a eternidade, ó Pai, o Senhor tem feito, ó Deus, coisas poderosas através de famílias. Foi através, ó Deus, de Abraão e de Sara, ó Deus, que gerações foram abençoadas. Foi através, ó Deus, da família de Davi,
foi através, ó Deus, da família de Noé, foi através de famílias, foi num ambiente de família que Jesus nasceu, e foi através de famílias, ó Deus, que a história, Deus, de salvação, de libertação, de cura e de salvação tem acontecido. Obrigado, Deus, porque são homens e mulheres improváveis, como nós somos, que viemos, ó Deus, de um contexto familiar, ó Deus, que o Senhor usa, mas, ó Deus, eu creio que o Senhor quer estabelecer nessa noite propósitos na vida de famílias, ó Pai. Eu oro por famílias, ó Deus, que talvez estão sentadas, ó Deus, à frente, ó Deus, neste momento, sentadas, ó Deus, na sua casa, ouvindo essa mensagem, estão olhando um para o outro e te fazendo a seguinte pergunta: qual é o propósito da nossa família? Qual o objetivo que a gente tem acordado todos os dias? É somente correr para pagar contas, para pagar prestações? Não pode ser. Mas, ó Deus, eu oro para que hoje haja um entendimento, que o Senhor, ó Deus, está unindo esta família com o propósito dela ser uma grande agência missionária. Um lar, ó Deus, onde pessoas são preparadas, cuidadas, amadas, equipadas e enviadas, ó Pai. Um lar, ó Deus, onde crianças, jovens, adolescentes são preparados para serem homens de Deus, para serem mulheres poderosas, para serem, ó Deus, mulheres que vão gerar uma nova geração, para serem profissionais no mercado, homens trabalhadores, homens dignos, ó Deus, grandes empreendedores, ó Pai, mas que eles vão viver tudo isso confiando diante do Senhor e mantendo o seu caráter íntegro diante da sua presença. Pai, eu oro, Senhor. Eu oro, a Deus, para aquelas famílias que talvez estão vivendo dificuldade na criação dos seus filhos, ó Pai. Pai, que haja, ó Deus, um mover sobrenatural, ó Deus, para que esses pais, mães responsáveis por essas crianças, adolescentes ou jovens até, ó Deus, possam, ó Deus, ter um direcionamento espiritual para conduzir, ó Pai, essa geração até a presença do Senhor. Eu oro, a Deus, para que nesses dias, ó Pai, nesse mês, no mês das famílias que nós temos vivido aqui na Memorial, Pai, haja um mover sobrenatural nas nossas casas, trazendo de volta a nossa família como este lugar, ó Deus, de despertamento espiritual para as próximas gerações. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Uma alegria estar aqui com você. A gente vai encerrar daqui a pouquinho o nosso Memorial Casa. Mas se Deus está falando algo no seu coração, esse culto vai terminar e continue aí compartilhando. Que tal vocês encerrarem isso daí, olharem um para o outro e falarem: o pastor fez algumas perguntas que talvez nós precisamos responder aqui hoje na nossa casa. Orem por isso, juntos. Talvez peçam perdão por algum tipo de negligência, omissão que vocês tenham. Mas saibam que o lugar, a família de vocês, é o lugar mais poderoso do mover de Deus, se vocês estiverem em unidade. Tá bom? Deus abençoe a vida de vocês, né? Nós já tivemos os nossos encontros de célula ontem, né, na terça-feira. Teremos encontros de célula amanhã, né, na quinta-feira, alguns na sexta-feira, outros também no sábado. E no próximo domingo nós estamos, né, mais uma vez estaremos reunidos para adorar a Deus juntos em unidade. Se você ainda não faz parte de uma de nossas células, nós somos uma igreja em célula, né, são grupos que se reúnem nas casas para compartilhar do amor de Deus, adorar a Deus, compartilharmos da palavra de Deus. Você pode entrar em contato conosco, um QR Code vai ser projetado aqui para que você entre em contato conosco e participe de uma de nossas células. Deus abençoe a sua vida, tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua casa, sobre a sua família, até a volta de Jesus. Tenha uma noite abençoada em nome de Jesus.
dia.